Olá, irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui, como sempre, gratos ao nosso bom e eterno Deus pela possibilidade nesse período de coronavírus, desse confinamento, liberdade que Deus nos deu de gravar a mensagem e poder transmitir nos horários de cultos. Então estamos transmitindo todos os dias, cada uma mensagem aí, Deus assim permitindo. Vamos gravar uma sequência agora, 20 mensagens sobre liderança. Algumas mensagens aí menores um pouquinho, 15 minutos, 20 minutos, e vamos continuar disponibilizando aí até terminar todo esse surto. Depois vamos continuar gravando, gostamos, vamos continuar transmitindo, já que podemos alcançar alguém através da transmissão da mensagem do Senhor. Ore por nós, para que Deus nos dê a graça de que tenhamos sempre o temor e o tremor para pregar esta palavra tão poderosa que é a palavra do nosso Deus. Vamos meditar-nos nesta noite, tema da mensagem, Eglon, o gordo. Sem preconceito nenhum, mas vamos tratar e tentar mostrar algumas coisas e que o título da mensagem venha nos advertir sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quero usar como base o livro de Juízes, capítulo 3, o verso 12 ao verso 14, que diz assim: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e tornaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. 18 anos Israel servindo a Eglon, rei dos Moabitas. Lembrando novamente a vocês, os Moabitas são aquela nação inimiga de Israel. Deus não abençoou os filhos e netos de Ló. Quando eles saíram de Sodoma e Gomorra, as filhas embebedaram o pai, tiveram relações com o pai e aí engravidaram, tiveram filhos, as duas filhas. Aí nasceram filhos e netos de Ló ao mesmo tempo. Essa é a nação dos Moabitas. Era a nação do rei Eglon, dos Moabitas, inimigo de Israel. Mas se você prestar atenção também, o contexto anterior a este fala de Otiniel. Toda vez que Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, Deus castigava, entregava nas mãos de um inimigo. Assim foi com Eglon. Quando Otiniel morreu, Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí fortaleceu esse rei Eglon, que era rei dos Moabitas. Esse rei tinha algumas características interessantes. Olha só, o versículo de número 16. E Eude fez para si uma espada de 2 fios e comprimento de 1 côvado, e cingiu-a por baixo de suas vestes a sua coxa direita. Eglon era um homem bem fortinho. A Bíblia diz que ele era um homem bem gordinho. Versículo de número 17 diz isso. Ó. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. Quando Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, Deus permitiu ser escravizado por esse rei Eglon, que era um homem muito gordo. Irmãos, depois de um período de escravidão, depois desses 18 anos, Israel clamou ao Senhor. E Deus levantou mais um servo. Todos eles Deus vai colocando como um libertador para Israel. Deus levantou Eude. E Eude preparou uma lâmina. E afiou essa lâmina e foi visitar Eglon. E levou como um presente para Eglon. No versículo de número 20, diz assim, ó. E Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Verso 21. Então Eude estendeu a sua mão, a mão esquerda,
e tirou a espada de sobre a sua coxa direita e lhe cravou no ventre. 22. De tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Verso 23, então Eude saiu do pátio e fechou as portas da sala e as trancou. E depois descobriram que Eglon estava morto. Os próximos versos mostram a história, mas Eude já tinha fugido. Eude, irmãos, cravou a espada que ele tinha preparado com essa finalidade. E Eglon era tão gordo que o texto diz que ele não conseguiu puxar a espada de volta. A espada ficou presa nas gorduras de Eglon. O que eu quero, irmãos, falar sobre isso, usando esse texto como base? A igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, quando ela engorda, quando a igreja, irmãos, só recebe, ela acaba engordando. E quando a igreja engorda, irmãos, ela para de produzir. A igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela não pode só receber. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que cumprir a ordem, irmãos, do ID. A igreja tem que, irmãos, obedecer ao Senhor Jesus Cristo, fazer discípulos em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A ordem foi no início do livro de Atos, no capítulo de número 1, verso 8. Recebereis o poder. Imagine, irmãos, a ordem que foi passada para os apóstolos, a ordem que foi transmitida a eles, a ordem, se eles desobedecem e ficam presos em um lugar só, se a igreja só recebe, e ela não envia missionários, ela começa a engordar. Ela começa, irmãos, a se tornar obesa. E obesa ela não vai conseguir, irmãos, realizar a obra. Aquele homem Eglon, irmãos, era tão gordo, irmãos, que quando cravou a espada não saiu. Aquele homem não teve nem como se mover. O texto diz que ele foi ali, ó, esmorecendo e caiu. E aquele silêncio, um homem só gordura em seu corpo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, não deve engordar. Ela não deve inchar, irmãos. Ela deve servir ao Senhor em espírito e em verdade. A igreja, irmãos, tem que cumprir a ordem de Cristo do enviar. Esse texto eu quero ler, irmãos. Atos capítulo de número 13, a partir do verso 1. Como Paulo trata aqui, irmãos, Lucas escrevendo, falando sobre Paulo e Barnabé, dá só uma olhada. Atos 13, o versículo de número 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger. E aí ele cita uma sequência de vários outros aqui. No finalzinho, ele fala e Saulo. No versículo de número 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Verso 3, e jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre. Irmãos, a ordem para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se ela só receber, irmãos, ela vai inchar. A igreja, ela deve crescer numericamente. Ela deve. Agora, irmãos, a igreja tem que crescer numericamente de acordo com o ensino doutrinário. Se ela cresce numericamente de um mês para o outro, é muito arriscado. Não há possibilidade de doutrinar o povo em 30 dias. Não há esta possibilidade. Presta bem atenção. Há uns anos atrás eu fiz um gráfico calculando as horas que Jesus gastou com os apóstolos. Jesus ficou cerca de 3 anos e meio, doutrinando os apóstolos. 24 horas. Sabe o que dá isso, de horário que nós estudamos em culto na igreja? Daria umas 10 vidas nossas ou mais. Não teria como atingir. Se Jesus, sendo Deus, ele precisou de
tanto tempo para doutrinar os apóstolos. Como é que nós vamos doutrinar uma igreja em 10, 15 dias? Ou em um ano? Ou em 5 anos? Não dá. Se a multidão aumentar muito, nós não temos, a não ser quem tem um grupo grande de pessoas. Então, irmãos, a igreja vai crescer numericamente, só que isso tem que ser algo com muita cautela, precisa ser algo bíblico, devemos tomar cuidado com aqueles textos. 3.000, pastor, o início da igreja, tome cuidado. Me mostra depois na igreja primitiva onde tinha este número, onde havia esse número de conversões e onde havia esse número de pessoas crendo e se reunidos juntos. Cuidado, então vamos devagar. A igreja vai crescer numericamente, mas tem que ser algo bem cuidadoso. Agora, irmãos, a igreja tem que crescer na expansão da obra de Deus. Paulo foi enviado pela igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé. A Bíblia diz que havia profetas e doutores. Irmãos, Deus pegou o melhor que tinha naquela igreja. E a igreja é a única que pode enviar. Olhe, preste bem atenção. Ninguém pode abrir uma igreja, irmãos. Ninguém. Se alguém abrir uma igreja, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma mãe. E a mãe, ela vem desde a época que Jesus começou a igreja dele, há 2.000 anos atrás. Então você tem isso na Bíblia. Você tem a igreja do Senhor Jesus Cristo na Bíblia. A palavra de Deus nos mostra qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Está aqui no livro sagrado. Então não tem como fugir. Só a igreja de Cristo pode abrir uma igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra igreja, eclesia, ela significa reunião, ajuntamento. Tudo bem. Agora, igreja do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus se refere à igreja dele, ele fala pronome de posse. Minha igreja. Minha. Ele diz que é dele. Então, a igreja dele, que era de Paulo aqui também, não igreja de Paulo, que Paulo era membro, ela enviou Paulo e Barnabé. Irmãos, a igreja vai se preocupar em enviar os missionários. A igreja vai ter, irmãos, esta cautela de enviar missionários para Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a função da igreja, irmãos, fazer a obra missionária. Dentro desta função, irmãos, a igreja tem que sustentar os missionários. Quando a igreja começa a engordar, inchar, ela deixa de ter a visão de sustentar os missionários. Ela deixa de ter a visão bíblica, irmãos. Há uns anos atrás, eu não era pastor. Estava no meu emprego secular, trabalhando, fazendo meu seminário. Minha esposa trabalhava, bom salário da minha esposa. Tínhamos um carro, não tinha nem 2 anos de uso, carro zero. E vamos trocar, vamos. Resolvemos trocar de carro. E fomos na concessionária, vimos um carro lindo, painel de bordo, conversível, muito chique o carro. Gostamos, perguntamos quanto era, tanto. Pronto, vamos ficar com o carro. Quanto vale o nosso? Tanto. Então a gente vai dar o nosso e paga o restante do valor. Tá ok. Fechamos o negócio, iríamos pegar o carro no domingo, fechamos no sábado, íamos pegar o carro no domingo. Terminou a escola bíblica no domingo na igreja, estava saindo, cumprimentei o pastor. Eu disse, pastor, estou indo ali buscar um carro. E ele foi enfático naquelas palavras, ele olhou para mim, irmão, você orou? Eu disse, orei, pastor. Ele, irmão, o seu carro é novo, você está precisando de outro carro? Eu, pastor, quer? Porque eu quero trocar outro carro. Tá bom, saímos, fui embora pegar o carro. Perdi o ânimo no caminho. Perdi a vontade. Só que estava tudo certo com o rapaz da concessionária. Parei o carro lá, olhei para minha esposa e disse, amor, não estou querendo mais pegar o carro. E ela diz, eu também não. Aí eu falei, agora eu tenho que explicar para o cidadão. Perdi completamente a vontade de pegar o carro. Fui lá, irmãos, conversei com o cidadão, expliquei para ele, ele até entendeu, ele queria vender o carro, ele ia lucrar, mas ele entendeu, tudo bem. Voltei para casa, vou sentir paz no coração. Naqueles dias, ouvi a notícia de um missionário passando dificuldades. Irmãos. E eu orei e falei, vou falar com minha esposa para dar o dinheiro para o missionário. E aí conversei com minha esposa, irmãos. Orei, conversei com ela, ela diz, não, pode passar o valor. E aí, irmãos, peguei aquele valor que íamos dar
no complemento do carro e passei para aquele missionário. Eu fiquei tão feliz, irmãos, em não ter comprado aquele carro bonitão e ter passado o valor para aquele missionário que estava precisando. Meses depois, irmãos, como Deus faz as coisas. Depois eu troquei de carro novamente, carro zero naquela época. Mas como Deus faz as coisas, irmãos. Eu descobri que aquele missionário que eu dei o valor para ele, ele descobriu que tinha um outro missionário precisando mais que ele. E ele dividiu o valor com outro missionário. Irmãos, é o coração na obra. É a dependência de Deus na obra do Senhor. É aprender a depender do Pai. A igreja, irmãos, quando ela engorda, ela perde a visão das ofertas. Os líderes, irmãos, os pastores, quando eles engordam, irmãos, no sentido espiritual, eles ficam com medo de abençoar os missionários, faltar oferta para eles, irmãos. É triste isto. Eles ficam com medo, irmãos, de começar um novo trabalho, irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que fazer um investimento, irmãos. Ela tem que começar uma nova igreja. Já pregamos aqui esses dias, uma igreja só é completa quando ela se torna mãe. Porque ela vai se tornar neta um dia, e aí bisneta e etc. Esta é a finalidade da igreja, irmãos, ter uma filha. E uma filha séria na posição doutrinária, na posição bíblica. Quando a igreja não é mãe, irmãos, o que acontece? O povo continua se reunindo e vai inchando. Quando nós estamos preocupados em fazer a obra missionária, irmãos, as orações são direcionadas para os nossos missionários, obreiros. A gente tem alvo de promessa de fé, alvo de missões. A gente se preocupa, irmãos. Precisamos, irmãos, estar atento ao sustento dos nossos missionários. A igreja precisa, irmãos, sustentar os missionários. Sabe como é que a igreja consegue, irmãos, sustentar os missionários? Uma igreja com visão. Irmãos, todos que estão me ouvindo, membros das igrejas, olha, você quer aumentar a visão missionária do seu pastor? Ajuda ele. Ajuda ele a conhecer os campos missionários. Ajuda. Você vai ver o que acontece. Pastores, leva ovelhas contigo para os campos missionários. Eu falo assim, ajudar os pastores e os líderes. Sabe por quê, irmãos? O pastor ele não tem recurso. Como é que você vai pagar o encontro de casais? O pastor ganha 2.000, vai pagar o encontro de casais, R$700 o encontro de casais. E as despesas dele mensal? Como é que ele vai para um campo missionário se ele vai gastar 3, 4 mil de passagem para ir num campo missionário? Como é que ele vai fazer isso? Que condições ele teria? A igreja, irmãos, deve dar uma investida no pastor. Pastor, o senhor quer conhecer um campo missionário? A igreja quer pagar. Você pode pensar que vai ser férias? Não, ele vai trabalhar mais do que ele tivesse na igreja. Que ele vai ver coisa que ele vai ficar lá, irmãos, querendo ajudar, querendo fazer, querendo ofertar e não tem como. Ele vai ver as necessidades do campo. Eu já viajei muitos, irmãos, muitos campos missionários. Aqui na América do Sul, fora da nossa América. Irmãos, aqui no Brasil, nas tribos, irmãos, do Amazonas, do Acre, de Rondônia, de Mato Grosso, tribos do Pernambuco, irmãos, tribos aqui na Bahia. Tribos em Maranhão, Piauí, irmãos, esses estados. Visitei várias aldeias, vários missionários. Irmãos, é interessante você ver como o missionário sobrevive. Quando você chega na casa do missionário, e não estou contando isso, irmãos, para desmerecer nenhum, não. Estou contando isso para que as igrejas despertem, para que as igrejas corram atrás. Quando você chega na casa do missionário, irmãos, você vê que ele te oferece o melhor. E ele te dá o melhor. Mas, irmãos, você vê que a geladeira estava vazia. Ele não tem mais de onde tirar. E você fica vendo aquela situação. E quem está sustentando aquele missionário? Eu estava com um grupo um dia, irmãos, de eu e mais 5 pessoas, mais 5 irmãos daqui da igreja, boa parte da diretoria. Nós chegamos num campo distante, não vou citar onde, a mensagem pode chegar até lá. Chegamos num campo distante, até fora do país, não era aqui no Brasil. Irmãos, nós visitamos um missionário e ele deu, irmãos, o melhor para nós. Mas nós percebemos, irmãos, que aquele melhor era o último que ele tinha. Ele não tinha mais. Ele tinha sido despejado da casa que morava. Até a casa, irmãos, ele tinha sido despejado. Eu lembro que eu trouxe para a igreja na minha volta
Eu falei com ele, ó, pode alugar uma casa que eu vou levar para a igreja. Se a igreja não tiver em condições, eu reúno alguns irmãos, alguns pastores, a gente vai pagar o seu aluguel. E nós pagamos aluguel, irmãos, durante vários meses daquele pastor, aquele casal. Irmãos, eles deram o melhor. A igreja tem que ter essa visão, irmãos, de abraçar os missionários, de ver como eles estão no campo, o que eles estão passando, colocar o rebanho para estar atento, irmãos, o que está acontecendo com eles no campo. Lembra que Paulo sempre pedia oração. Paulo sempre ele pedia oração. Ore para mais uma porta se abrir. Paulo precisava de uma retaguarda, irmãos, para realizar a obra na linha de frente. Paulo precisava de uma boa retaguarda, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, precisa sustentar, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ter visão de como está o missionário no campo. Se isso não ocorrer, irmãos, é triste. Já vimos muitos missionários voltarem. E Deus permite, irmãos, para dar uma lição na igreja. Porque Deus vai honrar o missionário depois, mas Deus permite para dar uma lição na igreja. Nós, irmãos, temos templos bonitos, o nosso templo aqui é bonito. E às vezes, irmãos, esquecemos que as pessoas estão pregando no meio do barro, no meio da lama, nesses ribeirinhos. E ali tem pessoas que carecem da mensagem do Senhor. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para não engordar, ela tem que ter um púlpito, irmãos, que desafia o rebanho a ir para a linha de frente. Porque ela vai enviar novos, irmãos. Sempre Deus está sacando aqui os melhores e enviando para o campo. Eu fico feliz porque Deus saca esses e manda melhores para nós. Manda outros para suprir as vagas. Nós estamos no desafio, irmãos, de uma igreja por ano. 2 já foram. Estamos partindo para a 3ª. 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e a 10ª. Agora nós precisamos de obreiros, irmãos, casal preparado. Então precisamos, irmãos, ter um seminário bom, já temos há anos. Mas precisamos, irmãos, fortalecer. A igreja, quando engorda, ela não tem mais visão de seminário. Ela já não quer mais preparar obreiros. Os pastores, quando engordam espiritualmente, eles já não querem mais preparar obreiros. Por quê, irmãos? Eles têm medo, perderam a visão. E nós precisamos preparar mais obreiros, irmãos. Minha mãe na fé me ensinou muito isso. Minha mãe na fé, os que ela tem pelo Brasil afora, maioria são líderes e muitos são pastores. Eu, aqui na Bahia, tinham 3 ou 4 pastores pela mesma mãe na fé. E viemos de outro estado, imagina. Mas aqui na Bahia tinha frutos. Como é gostoso ver isso, irmãos. Como é gostoso ver esses resultados. Como é gostoso, irmãos, ver a igreja trabalhando. Por isso, hoje, irmãos, eu quero preparar sempre mais obreiros, sempre mais pastores, mais missionários, mais líderes para crianças, mais líderes para jovens, mais líderes para adolescentes, mais líderes para varões, mais líderes para senhoras, mais líderes na diretoria, mais líderes em todas as áreas da igreja. Trabalhamos hoje aqui na igreja, conosco aqui, somos 4 pastores. Eu, pastor Fábio, pastor Orlando, que toma conta de uma congregação, e o pastor Oswaldo. E temos outros pastores que são membros da igreja também. Irmãos, trabalhamos juntos, unidos, o propósito é um só, é adorar, é engrandecer o nome do Senhor. Ninguém quer o cargo de ninguém, irmãos, cada um está na sua área, cada um tem sua atividade. Se eu tiver 10 pastores, estou feliz, irmãos, se tiver 10 pastores, não tenho problema. Porque, irmãos, eu quero servir, eu quero mais pessoas, treinar mais e mais pessoas. Não tenha medo de treinar. Eu quero finalizar, irmãos, baseado nesse texto de Eglon o Gordo, da história de Eude, da faca que não saiu, irmão, dizer para você, a igreja que engorda, ela vai infartar. Espiritualmente falando. Irmãos, a igreja que engorda, ela vai se dividir. Ela vai começar com um monte de picuinha. Porque os crentes não têm a visão bíblica, irmãos, ampla de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não tem a visão bíblica, irmãos, de dar o melhor para aqueles missionários que estão lá no campo. Eles precisam, irmãos. Eles já deixaram o conforto aqui. Eles já deixaram, irmãos, o conforto daqui da cidade grande. Eles deixaram o conforto de estar na sua igreja para ir para o campo missionário. Muitos, irmãos, pagaram com a vida
morreram lá na linha de frente. E nós, irmãos, no conforto aqui na retaguarda, não merecemos. Precisamos, irmãos, verificar isto. A igreja que engorda espiritualmente, ela vai infartar, ela vai morrer. E o pastor que engorda espiritualmente, irmãos, ele já morreu. Ele já é um homem morto, porque ele vai acabar de matar a igreja. Se ele não tem visão ampla, se ele não tem visão missionária, se ele não tem visão de expandir, ele está igual Eglon, o gordo. Foi esmorecendo e ali arriou. Zombaram de mim, irmãos, quando eu fiz os primeiros desafios. Eu costumo sonhar com coisas grandes. Costumo sonhar com coisas grandes. Estamos desafiando aqui na igreja, irmãos, um berçário para 70 meninos. Pastor, vamos para 70 meninos. Temos espaço aqui do lado. Vamos botar lá 70 berços. Pastor, vamos. Deus vai honrar. E aí começamos a desafiar a igreja, irmãos. Manda menino, senhor, manda menino. E hoje eu publiquei no grupo da igreja. Irmãos, estão chegando mais 5 novos bebês. E o grupo ficou lá desesperado que eu não dei o nome das mamães. Mais 5 novos bebês. E aí quando eu estava saindo de casa para gravar, eu coloquei. E tem mais um ainda, que já fez os primeiros testes, já deu positivo, só vai ver o teste final agora para confirmar. Já vem um 6º bebê. Irmãos, eu gosto de sonhar alto. Eu gosto de sonhar grande. Deus me deu esta graça. Deus também te dá esta graça. Se você crê num Deus pequeno, você vai sonhar pequeno. Agora, se você crê num Deus criador, todo-poderoso, você vai ver o que Deus vai fazer na igreja que você é líder, pastor e que você é membro. Não deixa a igreja engordar. Não deixa as lideranças engordarem. Líder não é dono de igreja, o dono da igreja é Jesus Cristo. Nem pastor é dono de igreja, o dono da igreja é Jesus Cristo. Quando a igreja não tem visão, irmãos, ela engorda. E em breve ela vai infartar. Lamentamos. Tenha visão bíblica. Vamos enviar mais missionários. Vamos sustentar mais a obra de Deus. Que Deus vos abençoe. Obrigado, Senhor. Ajuda, Pai, a tua mensagem a alcançar e despertar corações. Mostra, Deus, que a igreja tem que ter uma visão missionária. Fala com todos nós, Deus. Ajuda-nos. Guarda-nos nesse momento de pandemia. Eu te oro em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.